Provavelmente você mede várias coisas por quilo no seu dia a dia. Pão francês na padaria, o seu próprio peso na balança da farmácia, frutas e legumes no supermercado. Mas você já parou para pensar de onde vem essa medida aqui? Desde 1889 até 2018, o quilo era determinado por um cilindro como esse aqui, ó. O Protótipo Internacional do Quilograma, ou IPK na sigla em inglês. O objeto original fica guardado a 7 chaves lá em Paris. Ele tem 4 centímetros e é uma liga metálica de irídio e platina. Todas as balanças do mundo durante 130 anos foram calibradas a partir da massa desse objeto. O IPK, ou Le Grand K, como é conhecido, é o último objeto físico usado para definir uma unidade fundamental de medida. Até 1960, por exemplo, a unidade de 1 metro era definida por uma barra de platina. Clica aí no link para ler essa história no site do Nexo. O problema com esses referentes físicos é, primeiro, a disponibilidade. Tem só 40 cópias do IPK espalhadas por todo o mundo. E ainda tem o risco de o objeto ser perdido ou danificado. E a maior dificuldade, no fim das contas, é que a massa dele pode ter variado ao longo dos anos. Para ser exato, verificou-se uma diferença de 50 microgramas entre o IPK original e a massa das suas cópias. A perda ou o acréscimo de partículas no processo de limpeza ou na exposição ao ar estão entre as causas possíveis dessa variação. Para cientistas que precisam fazer cálculos extremamente precisos, complica muito ter um padrão que varia. Por isso que a partir de 2019 acontece uma mudança importante e histórica. Aquele cilindrinho de Paris foi substituído por uma constante da natureza que não muda nunca. Isso já tinha acontecido com a unidade de metro em 1983. Hoje, o metro é derivado da velocidade da luz, que é constante no vácuo. Mas quem decide mudar essas coisas? A história começa com a Convenção do Metro. Esse tratado foi assinado em 1875 por uma série de países, entre os quais o Brasil, ainda representado pelo imperador Dom Pedro II. O tratado convencionou os padrões do sistema métrico, que inclui o metro, para medir distâncias, o quilo, para medir massas, e o segundo, para medir o tempo. Era um padrão que vinha lá da Revolução Francesa, e num mundo cada vez mais integrado na esteira da Revolução Industrial, era preciso unificar a medida das coisas. Em 1960, o sistema métrico foi substituído pelo Sistema Internacional de Unidades. Ele é composto de 7 grandezas físicas básicas. E 3 organizações cuidam de gerir e avaliar esse sistema: a Conferência Geral de Pesos e Medidas, o Comitê Internacional de Pesos e Medidas e o Escritório Internacional de Pesos e Medidas. Foi essa turma de cientistas e políticos que decidiu mudar a referência do quilo em 2018. Agora ele é definido pela constante de Planck, uma grandeza que relaciona a energia de um fóton à sua frequência e que, por uma série de equivalências físicas, é usada para associar a massa de algo a uma corrente elétrica. Isso é possível graças ao desenvolvimento da balança de potência por Brian Keeble. Ela é parecida com uma balança de pratos comum. Em um dos lados vai o objeto a ser pesado, o outro lado é atraído para baixo por um eletroímã. Os cientistas medem então com extrema precisão a corrente que deve ser aplicada ao eletroímã para que a balança fique em equilíbrio. Nesse momento, a força da gravidade da Terra sobre o objeto é equivalente à força aplicada pela corrente elétrica. É daí que vem o novo quilo. E como fica o peso do pãozinho e o nosso próprio peso nessa história? Bom, ele não vai mudar. O valor do quilo continua igual. O que muda é a referência que o pessoal do Inmetro, por exemplo, usa para aferir as balanças. Sai a barrinha de metal, entra uma constante física. Agora, com os recursos necessários, é possível construir uma balança extremamente precisa, sem depender de cópias de um objeto raro guardado lá em Paris. Gostou da explicação? Dê um like no vídeo e se inscreva no canal do Nexo e acesse o site do Nexo Jornal. Frutas e legumes no supermercado?